Bom dia a todos. Bom dia, galera. Tem alguém com o áudio ligado aí, com o microfone? Desculpa. Tudo bem com vocês aí? Alguém desliga o microfone aí, galera. E aí, como tem passado a semana? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Todo mundo aí só estudando, colando no exercício, nas atividades, né, galera? É isso aí. Galerinha, nós estávamos trabalhando aí. O que você tem anotado no caderno aí? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Você está anotando mesmo ou vocês estão ligando o computador e deixando eu dar aula sozinho 40 minutos aí? Deixa me ver aí, coloca aí. O que nós trabalhamos na última aula, vamos ver se estão ligados. Mandei, meus queridos. Quem tem anotado no caderno aí, rapidinho, em 2 segundos, para digitar. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Até agora ninguém colocou, ninguém nem abriu o caderno, elas estão deitadas ainda, hein? Vamos levantar aí, ué. Vamos trabalhar. Cadê? Quem colocou aí? Ninguém. Que vergonha, hein, galera? Ninguém colocou nada. Tava trabalhando no transporte, né, galera? Né? Estão aí com o microfone ligado aí. Desliga o microfone, por favor. Microfone ligado. Só abrir aqui um negócio aqui para continuar aqui, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho de manhã, de toda quinta de manhã, né? Trabalhar transporte. Vamos lá então, né? Ninguém colocou nada aí, hein? Por que vocês não colocaram nada aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá saindo áudio? Vocês estão me ouvindo, galera? Ah, então por que ninguém colocou até agora aí? Colocou transporte aí? Foi transporte, nós paramos a aula passada, galera? Transporte? Confere aí pra mim se foi transporte. Tá me ouvindo melhor agora? Ah, tem anotado aí no caderno aí, não tem? Anota nesse caderno seus aí, hein, galera? Pelo amor de Deus. Trabalhamos transporte rodoviário, né? Explicamos transporte rodoviário já. Os problemas, né? Ah, beleza, em cabotagem, né? Vamos fazer só um apanhado rapidinho aqui. Um apanhado rapidinho que nós falamos aqui, só para... Olha aqui, ó. Falamos sobre a questão do transporte rodoviário, né? As características, os problemas, né? Ferroviário também, né? Matriz de transporte no Brasil, tá? Como tá essa questão da matriz de transporte no Brasil em relação à questão qual que é o mais utilizado, os tipos de transporte, falando sobre a questão das rodovias, né? Falando sobre a importância do transporte rodoviário no Brasil, mas ele é muito caro. Falamos dessa frase e pedi para vocês marcarem. Com certeza vocês marcaram. Se não marcou, se não anotou, perdão, se não anotou, vou dar aí 3 segundos para anotar, né? A opção pelo transporte rodoviário no Brasil é uma decisão política e não técnica. Isso é importantíssimo. Anota aí, pelo amor de Deus. Por favor, tá? Transporte rodoviário, vantagens, rapidez, flexibilidade, facilidade de locomoção na área urbana. É o transporte mais econômico para as pequenas distâncias, né? Desafios para o negócio portuário, explicamos também a questão da estrada precária, as desvantagens, né? O preço, o alto custo. Falamos sobre tudo isso aqui, né?
chegamos no transporte ferroviário, nas concessões, né, onde paga para andar nas estradas. Falamos do transporte ferroviário, falamos da ferrovia norte e sul, falou da capacidade, a questão da importância. Trabalhou bem esse mapa aqui, não foi? Onde nós mostramos que os países de grande extensão territorial utilizam o transporte ferroviário, né? Falou sobre a questão das linhas férreas no Brasil, a situação em que elas estão, né? Então, assim, bem em relação à questão de desenvolvimento mais parado, mais travado, né? Então, nós falamos sobre todos esses fatores que são importantíssimos para entender a questão do transporte no Brasil. Lembrando que o transporte ferroviário é barato, mas a longa distância e grande quantidade de mercadoria. Falamos também aqui sobre a questão do trem, né? Mostramos essa imagem aqui da Índia. Falou do transporte hidroviário, explicamos sobre a questão da importância do transporte hidroviário no contexto não só no Brasil, mas também no mundo, né, em relação à questão da expansão marítima, que é importantíssimo ter essa visão, ter esse processo, esse entendimento em relação à questão desses tipos de transporte, né? Desse transporte hidroviário. Lembrando que ele é o mais barato porque eu não preciso de criar infraestrutura para ele desenvolver, né, para ele locomover. Mas eu tenho que criar os portos, né, galera? Eu tenho que construir portos, tenho que fazer dragagem, tenho que fazer eclusas, né? Aí alguém tem dúvidas sobre isso que eu falei até agora ou tranquilo, tá? Vão falando comigo aí. Aí vem sobre a questão da vantagem, da capacidade, né, grande quantidade de transporte, né? Aí vem a questão das hidrovias importantes, nós falamos sobre essas hidrovias, você tem que ligar nisso aqui, que é importantíssimo, Tietê, Paraná, Madeira, Tapajós, São Francisco, Amazonas, Araguai e Tocantins, cara, você tem que estar ligado, sempre em prova de vestibular vai cobrar isso da gente, beleza? Paramos aqui então, né? Transporte de cabotagem, transporte de cabotagem. Então você tem aqui, ó, esse transporte de cabotagem que é feito, rapidinho aqui, galera, que é feito por via marítimo, tá? O produto vai sair aqui, ó, do país e vai fazer o percurso dentro do próprio país, mas por via marítima, é chamado de transporte de cabotagem, tá? O transporte feito por via marítima dentro de um país, é chamado de transporte de cabotagem, beleza? Então não esqueça, isso aqui é importantíssimo lembrar o que vem a ser o transporte de cabotagem, o transporte feito por via marítimo dentro de um país, tá? Não se esqueça. Se sair de um país para o outro é transporte de cabotagem? Não, não é, tá? Galera, vai falando comigo aí alguma dúvida aí que vocês têm aí? Manda aí para mim aí para que a gente possa tentar resolver essa dúvida sua aí. Aí mostra a questão das hidrovias, né? As áreas navegáveis do Brasil, né? Aí você vai olhar aqui, eu acho que eu até comentei algumas vezes aqui, você vai ver que a região centro-oeste não tem muito, porque a questão dos rios aqui são rios de planalto, né? Mas você vai ver aqui, ó, São Francisco, Tocantins, Araguaia, né? Você vai ver aqui a Amazônia, que ó, o tanto de hidrovia que tem aqui na região Amazônia, né? Riquíssima, né? Recursos hídricos, rios de grande extensão, de grande extensão, grande largura, então pode desenvolver tranquilamente o transporte hidroviário. Lembrando que algumas regiões ali não tem como chegar, né? Não tem como eu chegar se não for através do transporte hidroviário, beleza? Olha aí, galera, o projeto e a eclusa, né? O que é a eclusa, né? É uma das engenharias feita para fazer esse transporte de um navio de uma região para outra, né? Então você está vendo aí uma eclusa, uma obra, né? De uma área para outra. Você está vendo que essa área aqui é mais baixa, claro, ela vai para essa área aqui, ó, que é uma área mais alta. Então você vai ter eclusa. O navio entra aqui, a comporta fecha e a água começa a subir e vai fazer esse processo chamado o quê? E através desse levantamento, né, do navio através hidráulico e esse processo chamado eclusa. Imagina tanto que uma obra dessa não é complexa, imagina tanto que uma obra dessa não é cara, né, mas necessário para desenvolver a questão do transporte hidroviário, principalmente em rios de planalto, beleza? Então, lembrando, o transporte hidroviário é o mais barato a longa distância, grande quantidade de mercadoria, só que tem detalhes, né? Você tem um custo de manutenção, construção de portos, construção de eclusas, né? Principalmente Rio de Planalto, Brasil tem algumas eclusas que é caro, né? A eclusa que mais fica na nossa cabeça quando nós falamos a eclusa do Canal do Panamá. Olha como ela é por dentro, ó, galera. Essa comporta fecha,
essa água sobe, né? E ela faz o processo de um nível para o outro. Essa eclusa aí deve ser a eclusa do Panamá, do Canal do Panamá. Aí explica a questão das eclusas aqui, né? Os processos da eclusa, os principais portos brasileiros, né? Os portos do Brasil, é importante falar, galera. Toda vez que se fala de portos, a maioria da galera só lembra do Porto de Santos, né? E não é só o Porto de Santos que tem, né, galera? Tem vários portos, tá? É importante lembrar que tem vários portos. Aí você tem o Porto de Manaus, o Porto de Itaqui no Maranhão, tem o Porto de Pecém em Fortaleza, Recife, Suape, Salvador, Vitória, Tubarão, né? São Paulo, Porto de Santos. Você tá vendo essa grande quantidade de portos, né? E o interessante, galera, nós temos também os chamados Porto Seco. Alguém sabe qual um Porto Seco? Manda para mim aí no Insta, no Insta não, no chat aí. Escreve quem que é o Porto Seco. Me dá um exemplo de um Porto Seco, né? O que é um Porto Seco? Me dá um exemplo. Deixa eu te falar o que é, só me dá um exemplo de um Porto Seco aí. Manda no chat aí se alguém sabe. 2 segundos só, hein? Acabou o tempo, hein? Galera, o Porto Seco aí. Opa, alguém já mandou aqui. Opa. Galera, mandou. Porto Seco de Anápolis, mandou legal, Porto Seco de Anápolis, tá? Olha aqui, ó, tá aqui. Mas por que Porto Seco? Porque é distante da região que é litorânea, é um ponto de redistribuição de quê? De mercadoria. É um ponto de distribuição de mercadoria. Não é à toa que a Ferrovia Norte-Sul vai passar onde? Dentro de Anápolis, beleza? Então você tem aí um porto seco, é uma área de chegada e saída de quê? De mercadoria, é um processo de redistribuição de mercadoria. Fechou isso aí, entendeu? Porto Seco de Anápolis, fechou? Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Aí mostra aqui a questão dos portos, né, galera? Em relação à questão de operação, da quantidade, né? Então, você tem operadores de container, Xangai, Singapura, Hong Kong, Dubai, Rotterdam, Hamburgo, Los Angeles, Nova York, Valência, Santos, né? Então, você vê aí que os Santos, São Paulo, né? É uma pequena quantidade, né? Você está vendo que outros locais têm um movimento muito grande, né? Você vê a Europa nesse contexto aí, você vê aí até Dubai, né? Muito maior, né? Então tem que ter uma estrutura, beleza? Galera, principais deficiências da infraestrutura no Brasil, tá? Nessa parte eu não tinha chegado com vocês na aula passada não, né? As deficiências da infraestrutura do Brasil em relação à questão da hidrovia. Inadequação física das instalações, ou seja, em locais o que? Inadequado, pontos, né, fora de estratégia, tá? Questões ambientais, tá? É um outro problema em relação à questão desse fator, né? Que são as questões do que? Ambientais, tá? Tipo assim, vai gerar muitos impactos, né, em relação à questão de vazamento de petróleo, né? Não só vazamento de petróleo, galera, mas tem vários fatores, como por exemplo, o assoreamento daquela área ali onde está chegando o navio, né, em relação à questão dos portos. Tudo isso aí vai gerar o quê? Esses impactos, né, essa deficiência em relação à questão do quê? Dos portos brasileiros. Acesso aos portos precários, né, rodoviário, ferroviário, ou seja, não tem infraestrutura para chegar nesses portos, tá? Em relação à questão do rodoviário, questão do fator que ferroviário, a dificuldade desse tipo de transporte chegar aos portos. Professor, mas qual que é a importância desse transporte chegar aos portos? Ué, porque é ele que vai fazer a redistribuição dentro do continente, né? Por exemplo, você está vendo o tamanho desse bichão desse navio aí, né? A quantidade de container, né? Então, tipo assim, vai colocar nos caminhões, ou então no transporte ferroviário para fazer a redistribuição. E muitas vezes não tem uma infraestrutura em relação à questão desse tipo de transporte modal para chegar até o porto. Falta de treinamento, mão de obra, né? Galera, só para vocês terem uma ideia, a questão burocrática das cargas do Brasil é muito complicada, né? Só para vocês terem uma ideia, os navios muitas vezes ficam aí até de 20 a 30 dias parado, esperando para atracar, por causa da questão de burocracia, documentação, um documento X só para depois liberar para a mercadoria entrar. Não entra com facilidade. Está errado? Não está errado. Não está errado. Está certinho, tem que fiscalizar tudo. Só que, infelizmente, vocês sabem, tem dificuldade para alguns tipos de produtos e outros produtos entram com maior facilidade, né? Infelizmente, é isso que acontece. Custos elevados, né? Ou seja, se falta toda essa infraestrutura, vai aumentar o custo, né?
ou seja, terminais inadequados. O que seria esses terminais inadequados? Eles não estão preparados para receber esses contêineres, não estão preparados para a redistribuição dessa mercadoria, né? Ou seja, os braços, alguns não estão funcionando, né? O que é o braço? O braço é esse aqui, galera, ó. Esse aqui que vai pegar o container, tá? Então, tipo assim, talvez um braço não está funcionando, ou falta quando a gente fala assim, em relação à questão da chegada de mercadoria, né? Não tem uma estrutura, um projeto, tá? Equipamento com baixa capacidade, tanto na recepção quanto na expedição, que eu falei para vocês. Falta de estacionamento para caminhões Santo e Paranaguá. Professor, mas o que tem a ver? Desculpa. O que tem a ver a questão de falta de estacionamento para caminhão? Esse é o navio que está chegando, né? Não, mas é importante, né, galera? Tem que entender isso aqui. Em relação à questão falta de estacionamento, porque os caminhões não têm locais para ficar parado, e isso gera o quê? Um grande congestionamento. Belezinha? Alguém tem dúvida aí? Pode passar? Então, vou mandar para frente. Aí mostra, né, a questão dos tipos de produtos, né, galera, que é bom ser lembrado aí, né? Produções que vão sair, quais são os portos, né, que são mais utilizados. Por exemplo, para quem não sabe, o porto de Tubarão é um dos portos que mais sai a questão voltada para a área da mineração, tá? Então, você vai ter aí a questão da saída de mercadoria. Você está vendo aqui, ó, em relação à questão de Belém, né, e Macapá, Belém e Macapá aqui, né, você vai ver aqui que vai sair mais o que em relação a minérios também aqui, ó, lembra aqui do Porto, em relação à questão do projeto Carajás, né, você tem aqui também minérios no Tocantins, aqui no Goiás, óleos vegetais e minérios também, né. Aqui você já tem uma grande quantidade, né, cereais, tudo. A questão voltada ao mercado externo. Aí mostra a questão dos portos, né? Uma foto aérea dos portos, a questão da realidade dos portos, muitas vezes no Brasil com falta de infra, o que estrutura, tá? Nós chegamos agora em transporte aéreo, né? Galera, transporte aéreo, quais são os benefícios que você acha que tem? Coloca no chat. Qual que é o benefício? Ele dos quatro é o mais caro, mas em algum momento ele se torna conveniente, né? Ele se torna assim o transporte convencional. Eu queria que você me falasse quais são os pontos positivos que você acha, né, em relação a isso. Mais seguro, não polui tanto, velocidade, segurança. Galera, polui, né, cara? Polui também, mas não é, mas polui, tá? Segurança, boa segurança, velocidade, né? A questão da rapidez, né, do produto, rapidez em relação à questão da necessidade, né? Consegue transportar uma grande quantidade de carga. Não quanto o transporte de navegação, tá? Navegação transporta mais, tá? Ferroviário também. Ele é meio limitado, tá? Mas se vocês falarem, tá certo, galera. Tá ligado a esse fator, sim, em relação ao transporte aéreo. Então, nós temos aí, olha aí, né? Transporte de carga. Vamos ver os benefícios aqui do transporte de carga. Tipos de transporte aéreo, helicóptero e aviões. Todas as cargas, embora com limitações em relação ao marítimo. Então, carrega todas, né? Mas com limitação em relação ao marítimo. O marítimo carrega muito mais, né? Galera, o helicóptero e aviões. O helicóptero também é muito utilizado nos grandes centros urbanos, né? Você pega aí São Paulo, pega Nova York, pega as grandes cidades, né? Goiânia, hoje mesmo, você tem uma grande quantidade de uso de helicópteros, não só para a questão da área de saúde ou da segurança pública, mas você vê também uma grande utilização de helicópteros em relação a civis, né? São Paulo, por exemplo, muitos empresários utilizam o helicóptero como meio de transporte, porque seria um transporte rápido devido ao congestionamento de São Paulo e também um transporte o quê? Seguro, para que não aconteça questão de sequestro, essas coisas do tipo, né? Vocês falaram naquela hora, você falou da segurança, velocidade, é o que manda, tá certinho, tá? Todas as cargas, embora com limitações em relação ao marítimo, né? Nós falamos aqui, vantagens, rapidez, né? Entregas urgentes, né? Por exemplo,
um transplante, né? Um deslocamento de órgãos, né? Ela é uma entrega urgente, sem sombra de dúvida, né? Ou alguém que tem um monte de táxi aéreo aí fazendo essas viagens agora, alguém que passa mal, né? Precisa de ir para o hospital rápido pra caramba. Então, é uma entrega urgente, querendo ou não, de mercadoria ou de pessoas, né? Então, tem essa necessidade que seja muito rápido. Mercadorias especiais. O que seriam essas mercadorias especiais? Mercadorias de grande valor, joias, né? Ou então, tipo assim, algum documento importante, né? Sigiloso. Então, você vai ter esses documentos, né? Essa mercadoria especial que vão ser importantes para esse processo. Produtos com alto valor agregado, né? O que é esse produto com alto valor agregado? Que ele tem um grande valor, tem um grande valor no contexto, né? Mundial. Veículos também? Como assim? Ah, transporte de veículos? Sim, transporte de veículos, tá certo, entendi. Transporte de veículos também, certinho. Desvantagem, desvantagem. Qual que é a desvantagem agora, né? Valor, né? O valor muito caro, muito alto, né, galera? Vocês sabem que pegar um avião aí é caríssimo. Um táxi aéreo, então, não é brincadeira, né? Você comprar um avião, né? Capacidade de carga, ou seja, não dá para transportar uma grande o quê? Quantidade, não dá para transportar uma grande quantidade, beleza? Olha o tamanho do bichão aí, né? Tecnologia violenta para fazer esse processo aí de levantar, é interessante, né, galera? Nós temos aí 109,2 milhões de números de passageiros de aviões, 2013 foi o maior da história do país, né? Então, é interessante lembrar aqui, galera, que a questão do transporte aéreo no Brasil não era assim, qualquer pessoa que voava, né? Era só quem tinha poder o quê? Aquisitivo, né? Mas a partir da década de 90, com a questão da entrada de várias empresas, a questão dessa questão do mercado, a questão da questão pleonasmo aqui, repetindo aqui, para você não gago, a questão desse processo de uma concorrência, maior concorrência, né? Essa parada de fazer escala, né? Isso fez com que aumentasse, perdão, que caísse o preço da passagem de avião, ou então tipo, se tornou acessível praticamente a todos, né? Então, você divide no cartão, aí o cartão vem com aquela parada de milhas, então tudo isso facilitou. Cara, essa foto aqui já caiu em prova, é interessantíssima, né, galera? Isso aqui mostra o processo do transporte aéreo no mundo. Olha a loucura, galera. Pega Estados Unidos aqui. Aqui você vê muito saída e entrada, mas você vê também muito voo interno, né? A galera utiliza muito a questão do avião aqui nos Estados Unidos. Galera, olha a Europa. A Europa é uma loucura, né, galera? Muito para fora, né? Para dentro também, mas olha internamente, cara. Né? Então você pega os países desenvolvidos e o elo de ligação, tanto que é importante entre eles, né? A Rússia, né? Olha o Japa aqui, ó. Olha a China, cara. A Austrália, pouco interno, essa área desértica não tem interesse. Mas olha a África, poucos voos, né, galera? Em relação a outras áreas do mundo. Olha o Brasil também, não é tão constante assim, né? Mas tem um elo ligado muito forte com os Estados Unidos e Europa, vendo aí que agora nessa questão da pandemia aí, parece que o Donald Trump aí falou que não vai receber, cortou, né, a questão das viagens, né, em relação à questão de brasileiros indo para os Estados Unidos, né, coisa do tipo. Então, ficando sério, hein? E lembrando que nesse momento da pandemia, né, galera, vive uma crise, o transporte aéreo vive uma crise tremenda, galera, né? E galera, quando a gente fala de crise, ela está vivendo a crise, mas a crise vai continuar depois, porque você imagina, vai ser poucas pessoas que vão ter coragem de entrar no avião. Olha a situação tanto tá complicada, galera. Né? E hoje eles estão vivendo aí mais a questão do transporte de carga, né? Principalmente levando os IPIs de um local para o outro, né? Da China para o Brasil, do Brasil para o outro lugar do mundo. Aqui. Você vê aqui um caos, né, galera, em relação à questão a quantidade de aviões chegando, né, nessa área aqui. Caos aéreo brasileiro, uma vergonha nacional, né? Em 2006, galera, nós tivemos uma chamada apagão aéreo 2006, né? Onde vendeu mais passagem de avião do que a quantidade de voo que tinha. Então, foi um caos aéreo, cara, foi uma loucura. Tá? E o Brasil, a questão de voo atrasado, voo cancelado, né? Problemas dos aeroportos brasileiros, né? Olha os problemas.
Custo de alimentação e estacionamento é muito alto, galera. Ficar estacionado num local desse, você não está entendendo o tanto que é alto o custo do estacionamento de uma área, de um aeroporto. Aí você fala assim, professor, mas você estaciona, deixa a pessoa e sai? Não, não. É porque tem gente que, tipo assim, vai para São Paulo, volta depois de amanhã, deixa o carro no estacionamento, entendeu? E aí deixa 2 dias. É caríssimo esse processo aí de deixar um carro no estacionamento, entendeu? Um pão de queijo custa quase R$ 10, sim. E você sabe por quê que o alimento é muito caro dentro do aeroporto, galera? Foi depois da questão da escala, né? O que acontece? A pessoa muitas vezes fica lá 3, 4 horas, até 5, 6 horas parada dentro do aeroporto. E aí você dá fome, né? Parado, vai querer fazer alguma coisa. Você compra a farmácia lá, é mais cara. Não sei se alguém já viu que lá, muitas vezes lá dentro tem uma banca de revista, tudo se torna mais caro dentro de um aeroporto, beleza? Infelizmente, é isso aí que você falou mesmo. Tudo é mais caro e a facada come mesmo, né? Você não tem como sair, você não conhece muito a cidade, tem que ficar ali amarrado, então você vai pagar muito mais caro esse processo aí dentro do aeroporto, não só da alimentação, mas também custo do estacionamento. Qualidade do acesso à internet e das instalações. Galera, muitas das vezes tem aeroportos que são de qualidade, né? Nós sabemos aí, você pega aí de Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas tem alguns aeroportos que não tem nenhum tipo de infra, o quê? Estrutura, né? Ele critica aí qualidade e acesso à internet, né? Ou seja, não é uma internet de boa qualidade, né? As instalações, banheiro, tem aeroporto aí que parece um hotel, mas tem aeroporto aí também que parece uma pensãozinha, né, galera? Esse de Goiânia mesmo aqui, antes de fazer a reforma, era uma vergonha esse aeroporto, né? Era chamado Aeroporto Internacional, né? Não tem nada de internacional nesse aeroporto aí. Então era uma vergonha. Agora deu uma melhoradinha, né, galera? Deu uma melhoradinha lá agora. Nesse outro eu nunca voei, nesse outro novo, não. Muitos lugares não pega sinal também. Sim, não pega. Falta de total de infra, que estrutura, né? Ou seja, você está no local daquele, né? Precisa de chamar alguém, pedir um Uber, alguma coisa do tipo, não tem, né? Falta de espaço para acomodação dos passageiros, né? Ou seja, não tem um local para a pessoa ficar o quê? Acomodada, totalmente desajeitado, totalmente sem infra, o quê? Estrutura, uma região de um aeroporto. Quase que não veio na minha mente aeroporto, né? E caro, né, galera? Tipo assim, para construir uma infraestrutura daquela é caríssima, né? Construir um aeroporto. Galera, minha aula vai acabar daqui 1 minuto, tá? Eu tenho a quarta horária. Vocês eu volto e nós vamos dar continuidade em relação à questão do transporte, falando sobre os aeroportos. Belezinha? Tá? Alguma dúvida aí? Alguma coisa? Alguma pergunta aí? Manda para mim aí que eu vou tirar. Tranquilo? Então, beleza, então. O que o tempo aqui vai, eles vão cortar aqui.